A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conectado com a Palavra. Eu sou o pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que condiz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias, até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra. Tua graça me envolve, me fortaleço em ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Hey! Oh, 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 oh. Adore ao Senhor. Hey! Oh, oh, oh. Mais uma vez. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cante conosco. Tua graça me envolve, me fortaleço em ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti.
Teus sonhos são meus sonhos, me fortaleço em ti. Minha vida tem sentido se viver pra ti. Eu rendo, declare. Eu rendo a ti, meu coração. Que o teu reino venha, pois tudo o que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti. Que cresça mais e mais tua luz, que o mundo inteiro possa ver. Deus, sim, tu és libertador, sim, tu és meu guia. Por tudo que sou, eu quero só a ti. Me faço o teu reflexo, que possam ver-te em mim. E a glória que eu receba seja dada a ti. Eu rendo a ti, meu coração. Que o teu reino venha, pois tudo o que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti. Que cresça mais e mais tua luz, que o mundo inteiro possa ver. Deus, sim, tu és, Deus, sim, tu és libertador, sim, tu és meu guia. Com tudo que sou, eu quero só a ti. Oh, 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 oh. Pode se render ao Senhor nesta manhã. Declare isso bem forte, igreja. Eu rendo a ti, meu coração. Que o teu reino venha, pois tudo o que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti. Que cresça mais e mais tua luz, que o mundo inteiro possa ver. Deus, sim, tu és libertador, sim, tu és meu guia. Com tudo que sou, eu quero só a ti. Oh, 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 oh. Queridos e amados irmãos, voltamos com a nossa série no Conectados com a Palavra. Estamos hoje no nosso 18º episódio e nós estamos falando sobre os 10 mandamentos. Nós vamos hoje cobrir o mandamento 8, nesse episódio 18 e também no episódio de número 19. Quero que vocês abram comigo a Bíblia de vocês em Êxodo capítulo 20, versículo de número 16. Diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vou ler mais uma vez. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós estamos olhando os 10 mandamentos e aprendendo, extraindo dos 10 mandamentos os valores. Nesse ano estamos pensando sobre valores. E desde o nosso primeiro episódio, dentro desta série do Conectados com a Palavra, estamos enfatizando o quão central e o quão fundamental é para nós os 10 mandamentos quando pensamos em valores. Estamos falando de valores morais e estamos falando de valores éticos.
Os valores morais são os valores que nos centralizam com Deus, que tratam do nosso relacionamento para com Deus. Imagine de uma forma vertical e também de uma forma horizontal. Então, os valores morais são os valores verticais que tratam do nosso relacionamento para com Deus. E os valores éticos são os valores que tratam o nosso relacionamento na esfera horizontal, ou seja, para com o nosso próximo, para com a humanidade. Esses relacionamentos e esses valores estão nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos Deus escreveu nas tábuas, as tábuas da lei. E as tábuas, você pode ver, são 2 tábuas. Na primeira tábua estão dos mandamentos 1 ao 4, aonde irão tratar dos valores morais, o nosso relacionamento para com Deus. E a segunda tábua vai tratar dos relacionamentos éticos entre o homem e o seu semelhante. Nós estamos na segunda tábua, no mandamento de número 8. Estamos hoje olhando sobre o falso testemunho. O falso testemunho. Essas leis, esses valores éticos, estavam preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida. Essas leis iriam nortear o dia a dia, iria dar direção para de que forma esse povo haveria de viver na terra prometida, para que eles tivessem vida longa, tivessem, vamos dizer assim, uma qualidade de vida na terra prometida. Nenhum país ou nenhum povo vive sem leis, vive em anarquia. É necessário a lei. E cobrimos até aqui várias leis, desde as leis da adoração, desde as leis do relacionamento para com Deus, até leis do cuidar do próximo, leis da propriedade, leis do cuidado para com a vida, tanto em homicídio quanto em aborto. E hoje, esse 8º mandamento ele vai tratar de uma questão que é o coração da lei, que é o coração das normas que norteiam uma sociedade. Uma sociedade sem leis, ela se implode, ela se destrói, ela se corrompe, ela se mata. Então, Deus, sabendo disso, ele entrega a sua lei, mas a lei ela perde o seu valor ou ela perde a sua força se ela não for entendida como a verdade, não for entendida como essencial. Logo, então, esse 8º mandamento ele vai tratar disso, da importância da lei, da importância para uma sociedade a sua lei seja justa. Esse mandamento, muitas vezes, ele é tido como a mentira. Ele é visto como não falarás mentira, ou não mentirás, ou não dirá mentira. O primeiro ponto essencial aqui desse mandamento para um norte para a sociedade, ele está dizendo, não darás falso testemunho. Então, a palavra aí, ele está direcionando o 8º mandamento para a questão daquilo que nós dizemos, daquilo que nós falamos, do falso testemunho. E o falso testemunho aqui, ele está num contexto da lei, está num contexto não da lei do Antigo Testamento, mas sim num contexto jurídico, ou seja, em um tribunal você não deve cometer perjúrio. Essa é uma palavra que está na nossa Constituição e acredito que nos Estados Unidos, na Alemanha, grande dos países do primeiro mundo tem aí essa questão do perjúrio. O perjúrio é você não mentir na corte, não omitir, não dar um testemunho que não esteja de acordo com a verdade. Então, é impossível ter uma sociedade justa, é impossível ter um julgamento justo se não houver a verdade, não houver vamos dizer assim, uma justa sentença.
E Deus, então, queria que o povo de Israel entrasse na terra prometida e tivesse uma sentença justa, e tivesse uma lei justa. Por isso, ele entende e coloca como 8º mandamento a importância do falso testemunho, a importância de não dar o falso testemunho, a importância da testemunha ser verdadeira. O tripé da lei, ele funciona, né? De que forma? Se você corrompe um desses 3 pilares, ou esses 3 pilares da lei, você corrompeu a justiça de uma nação. E nós conhecemos hoje, vemos nações onde tiranos estão no poder e oprimem o pobre. Tiranos estão no poder e não há justiça, ou não há, vamos dizer assim, uma seguridade, não há uma segurança jurídica, porque aqueles que julgam, julgam de acordo com as suas cabeças, mas não julgam de acordo com a lei. Esse é um perigo ao qual o 8º mandamento e a lei de Deus procura estabelecer. Então, o pilar da justiça de uma sociedade está em 3 pontos. Primeiro, está na lei. Então, um texto escrito, uma lei, uma determinação. Então, uma sociedade para que ela viva em paz, para que ela consiga se, vamos dizer assim, conviver, é necessário que ela tenha uma lei. Então, Deus resolve esse problema dando a Moisés, entregando a ele lá no pé do monte, no Monte Sinai, a lei para que essa lei norteasse o dia a dia, o viver do povo. Então, um dos pilares de um povo é lei, é a lei. Mas a lei sozinha, ela não subsiste. Não adianta somente ter a lei. Não adianta somente ter um livro com palavras escritas. É necessário ter aqueles que interpretam e aqueles que julgam a lei. Então, é necessário os juízes. O segundo ponto é os juízes. Esse é um segundo pilar de uma sociedade, da justiça de uma sociedade. E o terceiro pilar é a testemunha. Aquelas pessoas que irão ao tribunal testemunhar o que viram, testemunhar o que observaram. Então, corrompe-se um país ou corrompe-se uma nação quando ela não tem lei. Por exemplo, ela pode ter leis para uma área, mas as leis não cobrem outras áreas. Então, essas outras áreas, por não terem lei, acaba que a injustiça ocorra e vamos dizer assim, rapidamente vá crescendo e criando problemas naquela sociedade. Então, vemos um problema onde não há lei. O segundo é juízes, quando os juízes são parciais. Quando aqueles que aplicam a lei, eles aplicam para o seu próprio benefício, ou aplicam de forma incorreta a lei. Então, não adianta ter uma lei boa, uma lei justa, se aqueles que aplicam incorretamente. Então, os juízes são importantes para a sociedade. E o terceiro são os testemunhas. Não adianta ter uma lei boa que mantém a paz na sociedade, que mantém a justiça na sociedade, e ter juízes que aplicam corretamente essa lei, que são bons juízes, não são parciais, mas ter testemunhas que mentem, testemunhas que omitem para direcionar o julgamento ou para direcionar a decisão do juiz para onde favorece a testemunha ou quem a testemunha quer favorecer. Então, o 8º mandamento é: não dirás falso testemunho, ou não corromperás a sua sociedade, não destruirá a sua sociedade através de um falso julgamento, ou através de uma lei injusta, ou através de uma sentença injusta. Então, está ligado às palavras. Então, Deus se importava com o que as pessoas diziam. Não somente, Deus não se importa nos 10 mandamentos, somente com o que a pessoa adora, como ela adora, ou se ela tem propriedade sobre a vida, mas também Deus se importa com o que as pessoas dizem. Se importa o que eu digo tanto num testemunho, tanto numa corte, como também se importa no que eu falo de outras pessoas.
Nós estamos agora num tempo, numa época das fake news. Estamos num tempo agora, numa era da destruição do caráter das pessoas, destruição da integridade, da honra das pessoas. Através de quê? De rótulos. Rotulamos alguém como alguém que, com uma atitude ou com um ser que é desprezado pela sociedade, e logo a linguagem que é usada hoje, nós cancelamos essa pessoa. Dizemos, olha, essa pessoa ela é racista, essa pessoa é fascista, essa pessoa odeia os trans, ou seja lá qual for, colocamos um rótulo. Não estou dizendo que, às vezes, criamos narrativas ou mentimos. E isso cai no 8º mandamento, que nós falamos das outras pessoas simplesmente para destruir a reputação delas. Então, Deus se importa com o que nós falamos. Deus se importa com o falso testemunho que nós damos sobre outras pessoas. Zacarias, capítulo 8, versículo 16, o Zacarias vai trazer esse texto. Eis as coisas que vocês devem fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas segundo a verdade em favor da paz. Em favor da paz. O mandamento aí é, primeiro, você falar a verdade. Falar a verdade. Cada um com o seu próximo. E depois, o juízo, ou seja, executar o juízo é a decisão que será tomada. E essa decisão deve ser baseada na verdade, não na mentira. E segundo é em favor da paz, para alcançar a paz. É ser um pacificador. Olha que interessante. A lei, ela é implementada em uma sociedade para que o fim dela seja a paz. Ou seja, a lei, ela deve resolver conflitos. Vocês já viram aquela palavra que fala assim, um juiz de paz? Ou seja, para a resolução de conflitos. E quando há perjúrio, quando há mentira, quando há uma falsa testemunha, ou um juiz parcial, ou não há lei, não há paz. Então, para encontrar a paz, é necessário uma lei justa, é necessário um juiz imparcial e é necessário uma testemunha comprometida com os fatos e com a verdade. Vemos aqui que sem esses pilares, sem essas leis, uma sociedade, ela instrumentaliza a justiça. Ela instrumentaliza as leis em favor da opressão, em favor de ideologias, em favor de vontades humanas. É isso que Deus procura resolver com a lei, com o 8º mandamento. Agora, esse não é só esse o problema, não é só aí que mora o problema. Eu vou dar para vocês agora mais um versículo e nós vamos abrir uma porta para o nosso próximo episódio, para o episódio 19. E essa porta é que essas leis que nós vemos aqui, elas têm uma questão, e essa questão está dentro do homem. Vamos para Tiago, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele está indo adiante do falso testemunho, ele está indo adiante de um perjúrio numa corte para a destruição causada pela língua. Então, nós não só destruímos a honra de alguém,
ou destruímos a liberdade, a justiça de alguém através de um perjúrio em uma corte, mas com a mesma língua, com mentiras, com falsos testemunhos, com coisas escabrosas, nós destruímos, às vezes, um casamento. Nós destruímos, às vezes, uma carreira, uma reputação, baseado em palavras. E é aí que Tiago está dizendo as chamas que são causadas, as chamas destruidoras pela língua. As leis do Antigo Testamento, elas vão além do exterior. Elas buscam uma correção em atitudes exteriores através de uma correção no interior. Através de uma correção no coração, ela busca corrigir uma atitude do corpo. Então, nós vemos aqui uma atitude da mentira, da ação, mas interiormente é necessário o controle da língua, é necessário a sabedoria nas palavras, para poder controlar aquilo, vamos dizer assim, a busca da verdade. A Bíblia está aqui referindo, então, que não há justiça, não há uma sociedade pacífica enquanto há mentira. Enquanto apenas um lado está buscando, vamos dizer assim, os seus próprios interesses, buscando aquilo que lhe apraz e que lhe agrada. Nunca haverá paz enquanto houver distorções na lei e na verdade. E é aí que a Bíblia já diz e aponta para uma realidade que às vezes nós esquecemos. Se nós olharmos para o símbolo da lei humana, o símbolo da justiça, é uma mulher segurando uma balança com uma espada na mão e ela é cega. Ou seja, ela traz a espada da justiça e ela pesa para o seu julgamento, mas ela é cega. Ela não enxerga. Aí pode-se ir para vários lá, não, ela é cega porque ela não pode julgar apenas pelo que ela vê. Ela tem que julgar pelo peso. Mas ela também é cega porque ela é falha. A lei humana é falha, ou seja, a lei humana jamais irá pacificar a humanidade. Então, há uma lacuna na justiça, e sempre haverá essa lacuna. Sempre haverá um senso de injustiça, injustiça social, injustiça financeira, sempre haverá um senso de injustiça. E é isso que a Bíblia diz em Mateus 5, que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E não só isso, mas também o falso Cristo, o anticristo, ele surgirá em cena, ou ele surgirá na terra dizendo que ele é a resolução da justiça. Ou seja, ele é aquele que irá julgar corretamente, irá julgar de forma justa e irá pacificar a humanidade. Então, ele irá usar esse vácuo, esse gargalo que há em a busca da paz e da justiça para implementar a lei dele, e que não é a lei de Deus. Logo, a resposta do cristianismo está no Evangelho. Nós respondemos às injustiças do mundo com o Evangelho. E é apontando para o Evangelho que eu quero mostrar para você no próximo episódio como que o Evangelho trata no coração da injustiça, trata no coração do perjúrio, no coração do falso testemunho, no coração da língua. Como que o Evangelho pacifica o homem interiormente, para que dessa forma, ele consiga encontrar paz em meio às injustiças desse mundo. E assim não cometa ele mesmo, não entre ele nessa tentação
de tentar fazer justiça com as próprias mãos, ou melhor, com as próprias palavras. Dessa forma, nós obedecemos o 8º mandamento e honramos a Deus. Eu quero orar por você, pedir para que o Senhor proteja a tua mente, os seus pensamentos, e assim controle a tua língua. Controle você naquilo que você vai falar, seja diante de um julgamento, diante de uma corte, seja diante do seu chefe, do seu professor, dos seus pais, seja lá aonde for, mas que somente a verdade esteja na sua boca. Senhor, eu oro pelos teus filhos, Senhor, aqueles que estão acompanhando esse episódio. Sê com eles, os guarde e os proteja, Senhor. Aonde eles estiverem, que o teu mandamento, a tua lei, esteja, Senhor, no coração e nos lábios deles, para que eles venham somente dizer a verdade e sejam guardiões da tua verdade e da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, que através do teu Espírito o Senhor os conduza, o Senhor os guarde e honre, Senhor, a cada dia mais a vida deles, Senhor, quando eles se disporem a fazer aquilo que te agrada. Senhor, esse mandamento, a tua palavra diz que ele é luz, que ele é verdade, e que ele, Senhor, que nos faz andar em lugares altos. Ele é a luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. A tua santa palavra, que ela venha habitar no coração dos teus filhos, quando eles forem tentados a um testemunho, a uma corte, ou, Senhor, diante, Senhor, de um técnico do seguro, não mentir, mas dizer a verdade, tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que passou. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos. No próximo episódio, voltamos para o Novo Testamento e completaremos o 8º mandamento. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo. Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 20, diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa.
E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar, assim como Ele dispõe no nosso coração, parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino. Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido. Como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um, o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer te cobrir com seu amor. Aproveite porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado. Chegamos ao fim, momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. E estamos, terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio. Mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.